Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de abril de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1900, tem 6 páginas, 44 logias e 10 máximas. O tema é polietismo, dentro da etologia, especialidade. Quem fez isso é o nosso professor aqui, técnico e competente, professor Roberto Leine, que está com a sua assistente. Eu já falei com ele, com açúcar até eu, com ela aí, de modo que vocês podem endereçar os seus petardos intelectuais sobre ele, que ele está preparado para o que deve é. Agora, a definição. O polietismo é a competência, tendência, condição, disposição da consciência em realizar múltiplas funções, ao exercitar com desenvoltura distintas habilidades, ações, condutas, tarefas, atividades, responsabilidades, empreitadas, cargos ou profissões, capaz de contribuir para a coesão social do grupo de convivência. A desenvoltura pessoal, o autodidatismo permanente, o raciocínio polifásico, o hábito de realizar sempre várias tarefas ao mesmo tempo, a condição de estar com os afazeres em dia, os ajustes aos diversos ritmos de trabalho, a associação de ideias, o generalismo expandido, a busca do algo mais, as castas sociais castrando a desenvoltura funcional do indivíduo, o interesse pessoal diversificado e acertado. Eu li apenas 1/4 aí, tem mais de 20 linhas aí a fatologia. Agora, a parafenomenologia composta, envolvendo não raro a descoincidência, a inspiração extrafísica, a telepatia e o diálogo transmental. Ele fala também na pangrafia, paragenética, paraetossoma e para-autobiografia. Paraetossoma. Agora, na argumentologia, ele tem aqui uma série de considerações. Taxologia tem 7 tipos de manifestações do polietismo. Na caracterologia tem 2 tipos de consciência generalista. Nos exemplos tem 15 itens cada de conjunto de desempenho etológico exemplificador do polietismo em 2 níveis evolutivos distintos. A formiga operária e o conscienciólogo. Agora, na remissiologia nós destacamos, entre os 15 itens, alto desempenho proexológico, compatibilidade, automotivação, trabalho, consciência miriaédrica, consciência poliédrica e sistematização comportamental. Você está rindo por causa da consciência miriaédrica, mas agora você vai deixar de rir a hora que você vê a frase enfática, que essa está perfeita. Você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar. Então, a frase enfática: o esforço pessoal máximo na realização plena da tarefa proexológica estrutura o polietismo avançado pela afluência dos autodesempenhos lúcidos para conquistar neopatamar evolutivo. No teste de avaliação, em escala de 1 a 5, qual nível você atribui à desenvoltura comportamental pessoal diante das tarefas mais simples, a exemplo das atividades domésticas? E quanto às tarefas intelectuais, assistenciais e pró-evolutivas? Nós temos aqui algumas perguntas. Toda a proposição conscienciológica, a TENETS, as ICs, as tertúlias de todos os competentes docentes e colaboradores que estão sendo formados em Foz e em várias cidades do Brasil, já formam enorme patrimônio humano para o país. Não é só no Brasil, no exterior também. Tenho o sentimento de que a expansão gradual e contínua de toda essa corrente de pensamento formará a elite pensante responsável e cosmoética que não tardará a influir cada vez mais positivamente no destino de nosso país. Em sua opinião, o Brasil terá um papel de locomotiva consciencial para o restante da humanidade no futuro próximo? Esse papel do país já está previsto pelos revolucionários serenões? Olha, eu não vejo isso, não. País, para mim, tem que juntar tudo e trabalhar igual os serenões. Os serenões só pensam em continente.
Eu não penso nisso. Eu sou até contra aquele livro do Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu acho que não é só aqui, não. Tem muito mais lugar. Só o que nós trabalhamos no exterior é enorme. Você, por exemplo, você esqueceu lá atrás. Nós trabalhamos com gente de 72 países diferentes. Tem que ver o alcance. Conscienciologia é o assunto mais sério que tem na Terra. É a consciência, você, eu, as pessoas, a humanidade. Então isso aí vai longe, mas a gente não sabe como. Agora, ó, eu quero só te falar o seguinte. O governador do estado do Paraná, que foi, na semana passada, aclamado num campo de futebol, que é uma das coisas mais raras que tem para político, ser aclamado. O povo bater palma para ele, num campo de futebol, num estádio de futebol. Isso apareceu, está na revista. Apareceu. É o Beto Richa. Ele já esteve aqui examinando tudo que nós estamos fazendo. Esse é amigão. Sabe, até um certo ponto. Então, veja, sobre esse aspecto, nós estamos aí, mais ou menos, seguindo a linha. Agora, o que eu acho bacana do Beto Richa é que ele tem 45 anos, cheio de vida. Eu falei para ele, ó, a esperança do Brasil está em pessoas igual a você. Vamos em frente, o que a gente puder fazer, nós te ajudamos. Agora, ele foi aclamado num campo de futebol. Eu fiquei besta. Isso é uma das coisas mais raras que tem. A revista mesmo falou, uma das coisas mais raras para político no Brasil, ser aclamado em campo de futebol. Ele foi. Professor. Outra coisa, o que o senhor acha sobre a pesquisa do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sobre a glândula pineal? Ele afirma que a glândula pineal é o órgão responsável pela memória. Isso aí é antigo, vem do século XIX, mas não tem nada provado até o momento. Vamos ver o que a neurociência fala sobre glândula pineal. Eu já escrevi muito sobre pinealócito, glândula pineal, tudo isso é coisa antiga. Eu não vejo novidade nenhuma nisso, não. Isso é do século XIX. O espiritismo já falava nisso, a metapsíquica já falava nisso, a parapsicologia chegou a falar nisso. Enfim, tem um monte de artigos sobre esse assunto. Coisa antiga. Outro. Quando trabalho as energias antes de deitar, advém o diálogo mental, em que me dizem que se quiser trabalhar, basta erguer um pouco os braços, que há muito trabalho a fazer. A ideia de que devo ficar quietinho, sem fazer nada, só pensando que forma a minha energia, podendo ajudar as pessoas. Não sou tenepsista, sou voluntário do IPC. Estamos na reta final para o início do CIP. Penso que é trabalho para ajudar o pessoal a chegar ao curso. Será que é isso mesmo? Outra vez cheguei em casa muito cansado, assediado, e o diálogo surgiu dizendo que se tivesse disposto a trabalhar, tinha muita coisa para fazer. E se a preguiça, sentei para trabalhar a energia e o cansaço foi embora totalmente. Fico meio desconfiado, já que eu não sou tenepsista. O que é que o senhor acha? Acho que você deve estudar o manual da TENEPS. E ver, né, se você tem aí um assediador ou um amparador. Se você não tem nenhuma estafa depois do trabalho, nenhuma coisa negativa, então só pode ser amparador, não é possível ver. Outro, há alguns meses consegui atingir pela primeira vez o estado vibracional. Faz algumas semanas que minha nuca pulsa como se tivesse um coração próprio. No início, até era agradável, porém agora estou tendo algumas dores diárias que me incomodam e que não aliviam com medicação. Considero que não é problema muscular. O que fazer para aliviar? Isso é assédio. Você está na nuca, chakra nucal, assediador. Você tem que trabalhar com o estado vibracional e tirar isso, cortar. Quem manda na sua cabeça e no seu corpo é você. Põe na sua cabeça. Isso é assédio. Sou hiperativa, tenho facilidade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo, sou boa em executar, mas tenho muita dificuldade em planejar. Depois que decido algo, sou muito determinada, mas perco muito tempo no processo de decisão. Gostaria de saber se o autor poderia aprofundar em tecnologia, página 62, as técnicas de autodecisão. Bem, nesse caso, como se colocou a hiperatividade e a tendência, à dispersão, muitas vezes, uma solução prática aí, primeira, você tem megafoco? Assim, qual o foco das suas necessidades? O que de fato você está pensando em atingir? A gente começa por aí. Então, as técnicas de autodecisão, elas devem, primeiro, você tem que ter técnicas, assim, desenvolver tudo que a gente vai fazer pode ser feito da melhor forma. Então, desde atos simples, como escrever
anotar, refletir, pensar, você vai caminhar, você vai dirigir, tudo pode ser de uma maneira, né, de uma maneira melhor. Isso é desenvolvimento de técnica. Então, cada habilidade, né, ela deve ser, vamos dizer, explorada ao máximo possível para você começar a adquirir desenvoltura. Agora, dentro dessas técnicas aí, a pessoa é que vai desenvolver a própria técnica, de acordo com aquilo que ela tem. Então, eu perguntaria para você aí, qual o seu megafoco? Que tudo vai estar convergindo para isso. Se a pessoa não tem, ela tende a dispersar. Esse que é o problema maior que eu vejo. Então, aí tem que ver cada caso, né, o seu caso. Para o verbetólogo, poderia aprofundar? Fatologia, página 61, terceira linha, de baixo para cima. O caminho para Max Moretz. Aí antes um pouco você tem a realização, né, a convergência da ProEx. Então, primeiro, você tem que ter a realização da ProEx antes. Né? Então, a pessoa diversificando suas habilidades, ela tende a irradiar essas habilidades para diferentes setores. Logo, se ela se torna mais hábil em diferentes áreas, tudo leva a crer que ela vai desempenhar a ProEx com mais agilidade. Esse desempenho com mais agilidade, você realizando mais funções, mais tarefas, vai ter o quê? O resultado vai ser mais tempo para você desempenhar algo mais. Por isso que eu escrevi também na fatologia a busca do algo mais. Porque você irradiando tarefas, você executa com melhor desempenho, cada uma delas, aí é aquela questão da técnica que a gente falou anteriormente, e aí você tem mais tempo para executar outras tarefas. Para você, poderia incluir em fatologia o uso sensato da tecnologia humana? De que maneira o autor avalia o uso da tecnologia na implementação do polietismo? Hoje em dia, a tecnologia seria algoz e herói ao mesmo tempo? Mola está na cara. Né? Exatamente. Então, a pessoa aí que entra, a gente está na patologia também, a questão do autodiscernimento, a pessoa tem que ver o rendimento. Um dos principais indicadores é o rendimento dela. Então, você está tendo rendimento dentro daquilo que você faz, muitas vezes a tecnologia ela amplia, diversifica e acelera todo esse nosso desempenho. Por outro lado, às vezes, ela pode travar. Às vezes você se enche de recursos tecnológicos e aí você acaba se dispersando com aqueles recursos. Então, para o lazer, para a diversão ou outras, até mesmo dentro de conhecimento, você, se tem um interesse diversificado de conhecimento, você acaba dispersando nisso. Aí volta aquela questão do megafoco, ou seja, a finalidade principal das suas atividades. Qual é? Onde está focado? Há 5 anos estou à procura de algo além do que vejo. Sinto que isso aqui nesse mundo é muito pouco. Então comecei a ler livro espírita. Depois fui para a Universidade Holística, onde fiquei 2 anos. Até me deparar com o livro do Luciano Vicente. Através dele encontrei os livros da professora Malu Balona. E hoje cheguei até você, onde encontrei esse site. Me sinto completamente desorientada, como em um labirinto onde, quanto mais procuro, menos sai do lugar. Por favor, será que o senhor tem uma forma de me ajudar? Help. Olha, seria bom você chegar aqui e fazer o balanço existencial da PEX. Quem é que sabe quando é que vai ter o balanço aí? O Lócio não está aqui? Vocês têm uma ideia? Hein? É durante o carnaval? Não, mas vai ter mais aí. Ele vai fazer esse ano. Eu mesmo falei com ele. Entrevista em outro local. Agora, de qualquer maneira, é bom a senhora aparecer por aqui e ir à PEX, para ver os cursos que eles têm. Porque lá eles vão dar uma geral e vão indicar a senhora também para CONSO, para fazer a conscienciometrologia. Aí vai mostrar a sua realidade. Se precisar na CONSO, você vai servir de consim cobaia, eles vão te dissecar até o último gurgumilo do seu psicossoma. Valdo, tem o site da PEX também, que dá todas as informações. Eu não sou da PEX, mas...
No final de junho tem um congresso dos intermissivistas. Seria bom ela vir no Final de congresso julho. intermissivista que a gente dá um banho de loja nela aqui. 22 a 24 de julho. É julho próximo. Agora, gente, tem aqui alguma coisa da internet. Deputado do PDT que rejeitou o benefício cria inimigos na Câmara. Ele é novato na Câmara, abriu mão de uma série de benefícios de forma irrevogável e sem precedente. É o defensor da austeridade do Congresso. Ele é chamado de demagogo, de Dom Quixote. É sempre assim. Agora, é um economista carioca e ele descartou até de receber a verba indenizatória até o fim do mandato, mas um monte de coisa que ele abriu mão. Tudo ele abriu mão. De 25 pessoas que ele podia ter, ele arranjou só 9, só quer 9, não quer 25. Quer dizer, o povo agora está danado a vida com ele, que é os Boa-Vidas de Brasília. Olha, parabéns, o nome dele é José Antônio Regufe. É preciso colocar uma estátua desse cara aí na praça. José Antônio Regufe, PDT Distrito Federal. Gente, ele é do Distrito Federal e é carioca. Professor. Também. Sai dessa. Precisa colocar o nome desse cara. Regufe. Professor. Não vamos esquecer esse nome. Esse cara é fora de série. Aqui em cima no ar, Tânia. Sim. Sobre o Regufe e sobre o Beto Richa. O senhor falou ainda há pouco que ele foi aplaudido. Ele acabou de entrar como governador. O senhor sabe o que ele fez de interessante? E eu estava me lembrando desse deputado, Regufe. Ele foi deputado distrital, se elegeu com a votação incrível, e ele fez tudo isso. Esses dois são fora de série. Merece aplausos. Agora, o outro também é aquele cara lá que não é político lá de São Paulo, que eu falei aqui um dia desse. O nosso amigo. Hein? Pois é. Quem? Esse aí também é fora de série, lá de São Paulo. Para ser o próximo presidente, é isso? A gente já está pensando para o Já falaram. Né? Pois é, eu estou no Regufe. Eu mandei para os amigos. Agora, o Regufe e o Beto Richa precisam colocar na frente. Mas o que o Beto Richa fez, professor? É só você ver as coisas dele e toda a organização. Né? A primeira coisa que ele fez, ele colocou um amigo nosso, que é aqui de Foz, dirigindo o turismo do Estado. O que você quer? Não é que ninguém nunca tinha pensado nisso, já veio aqui várias vezes para ver isso. Que Foz e turismo, presta atenção. É o polo, entende? E ele colocou gente de casa que entende do assunto, que é da área, que trabalha nisso desde que eu vim para cá, que eu conheço o homem. Quer dizer, é um negócio seríssimo, em favor do Estado. Agora, gente, outra coisa seríssima. É isso aqui, ó, curso complementar, apostila do aluno. Quem não viu isso, é bom ir lá no complementar da próxima vez e pegar essa apostila. Ela é simplesmente impressionante. Não só em matéria de dados, de contexto, como de bibliografia, de dados, de colocação dos dados, de tudo isso. Ela tem 64 páginas, 62 páginas, mas é impressionante o material. Agora, é muita gente que já trabalhou nisso, são várias equipes em diversas épocas, então, até chegar na equipe atual, 2 milhões. Para vocês terem uma ideia, a equipe responsável começou em 2003, depois teve outra, 2007, 2008, depois uma em 2009, e agora tem a atual de 2010, 2011. Agora, são dezenas de pessoas que trabalharam para fazer isso aqui. Tem pergunta, local de resposta, questionamento, é seríssimo. O processo, por exemplo, de parapsiquismo, de tudo. A clarividência nunca foi tão dissecada como nessa apostila. É uma das coisas mais técnicas que nós já fizemos em matéria de parafenômeno na Conscienciologia. Isso aqui eu assino embaixo. É material do meu estilo. Ou melhor do que eu. Entende? É bom vocês verem como é que é. Aquelas coisas que eu falar de estereograma, tem até um cotejo entre estereograma e clarividência. As semelhanças, etc., as divergências. Interessantíssimo o caso. Agora, ó, quem não viu isso, é bom ir no próximo complementar. Precisa saber quando é que vai ter. É hoje? Hoje começa.
Então deu certo, né? Eu estou falando sem saber, eu não sabia que era hoje. Então, tem vaga lá. Agora, ó, pega a apostila do aluno, paga o curso e pega a apostila que já vale, se você não puder ir. Isso aqui vale. Agora, ó, preciso falar com eles para publicar isso aqui pelo Editados. Preciso publicar isso no Editados. Qualquer coisa, você manda o povo do Editados vir falar comigo, que eu liquido com eles. Porque isso aqui não tem jeito. Defender isso aqui é a coisa mais fácil que tem do mundo. É só ler o que está aqui. Agora, o problema todo é o seguinte, isso, na verdade, é um trabalho já de 8 anos, né? 8 anos para fazer essa apostila. Você já viu a apostila? Não, dá uma olhada dela, é impressionante essa apostila. Tecnicamente falando, você já viu, Roberto, essa apostila? Olha, vocês são todos jejundos e bobocas. Vocês precisam de ver essa apostila. Não pode deixar isso passar em brancas nuvens. Tá certo? O material chegou agora. Né? Muito sério. Pergunta para ela e mostra para ela que ela vai me dar razão. A técnica. Pode falar. O Roberto, a coloquiologia, sim, a última linha, a alusão proletista, se o jacaré ficar parado, vira bolsa. Se você ficar parado, perde a vida. Então, é nesse sentido. Perde uma proex. Imagina só, o quanto que custa, em termos, vamos dizer, evolutivos até, uma vida, uma existência, um corpo desse. Desde a sua criação, o seu desenvolvimento, toda uma etapa de vida. Então, o que é a proex? Né? A gente não pode passar uma vida em branco. É um desperdício muito grande, né? Então, esse ficar parado, por exemplo, às vezes, é aquela questão, você pode fazer até muitas tarefas, mas cadê a funcionalidade? Onde está a funcionalidade, o resultado, os efeitos, os benefícios, os frutos? Então, esse ficar parado aí é o estacionamento evolutivo, a estacionalidade. Está claro isso? Correto, perfeito. Agora, na fatologia, a quinta linha da página 61, de baixo para cima. O generalismo expandido. Antes, veja que está o detalhismo pontual e o generalismo expandido. A gente é a questão de ter uma flexibilidade de ver tanto o detalhe do ponto que faltou, até a visão do conjunto, os efeitos daquele, por exemplo, a questão do verbete aqui, o conteúdo. Qual a extensão desse conteúdo? Quais as relações com as outras áreas, né, de conhecimento? Isso é a expansão do generalismo. Então você vê o todo e as correlações desse todo, né, as diversas áreas desse todo. Então o generalismo expandido é essa a ideia. Correto, obrigado. Dias atrás relaxei na prática do EV e começaram a aparecer em minha mente pensamentos pornográficos que há muito tempo não surgiam. Nesse momento saí do quarto, indo para outro cômodo da casa e pude ver claramente uma luz avermelhada e de grande tamanho saindo de dentro do quarto. Voltei a fazer o EV e esses pensamentos sumiram. O que o senhor acha que pode ter sido essa luz? Isso é assédio, eles estavam tirando a energia para limpar o seu ambiente. Devia ter alguma coisa clara aí. Outra coisa, é muito interessante você falar que a luz é vermelha. Quase sempre é isso mesmo. O povo até fala, quem estuda sexo somático, que é o vermelho menstruação. É muito engraçado isso aí. Ele viu em cima do lance, o negócio é assédio. Outra coisa, assédio desse jeito aí, quando pega um homem, é porque é uma consciex com paravisual feminino, mulher. Agora, para você, poderia correlacionar o aumento da expectativa de vida humana com o polietismo? 100 anos. Quanto mais, sem dúvida, a relação é direta. Aí, mais uma vez, a gente volta para o aspecto da funcionalidade, né? Esse aumento de expectativa está sendo funcional, tudo indica que sim. Apesar da gente ver, por exemplo, né, eu vi tanta reclamação aí da sociedade, mas o fato é, a sociedade está em evolução. Né? A gente tem muito mais benefícios hoje em dia do que retrocessos. Então, tudo indica que a perspectiva é positiva, né, nesse sentido aí. Pode falar.
Roberto, parabéns pelo verbete, muito interessante. Eu gostaria que você falasse da página 62, em parafatologia, a segunda linha de baixo para cima, usufruto da serendipitia em relação ao tema. Sim. Então, viram que o polietismo está relacionado diretamente com a irradiação de atividades úteis, de tarefas, né, de multidotações. Então, à medida que a gente começa, né, a ser mais generalista, né, mais diversificado, a tendência é a gente ter aprendizagem de diversos fatores, né, de diversos setores do conhecimento. Então, à medida que a gente começa a perceber melhor essas sincronicidades, a serendipitia, o que é? É você cada vez captar com maior fluência diversas fontes de saber, né, diversas fontes de conhecimento. Então, se você já tem uma postura, né, praticamente todo mundo aqui já tem essa tendência, né, de versatilidade. Então, se você torna isso cada vez mais funcional, a sua tendência vai ser captar ideias novas em diferentes áreas, em diferentes setores. Isso é que eu chamei de usufruto da serendipitia. Está claro isso? Pode falar, Rosa. Roberto, na página 64, você pode desenvolver um pouco mais essa contrapontologia? Então, a questão do generalista polivalente e a especialização, né? Então, ao contrário do que... Contraponto justamente por isso. Ao contrário do que se pensa, a tendência nossa é caminhar para uma especialização, mesmo a gente fazendo força para se tornar o mais generalista possível. Mas não tem como você ser generalista em tudo, ou a pessoa que sabe tudo, em todos os setores. Então, essa especialização, né, que aí vai fortalecer o generalista polivalente, que ele vai, dentro daquela área, diversificar seu espectro de ação. Ele vai ser capaz tanto de realizar aquelas tarefas mais operárias ou mais manuais, até aquelas intelectuais ou mais refinadas, a habilidade motora também refinada. Então, veja o caso de médicos, veja o caso de empresários, o caso do ensino mesmo, da pesquisa, o cientista, né? Então, ele tem um especialismo, a especialidade, mas dentro daquilo ele irradia suas tarefas para vários setores, que é o contrário, o generalista superficial. Ele ainda não desenvolveu funções mais específicas. Ele sempre fica fazendo um pouquinho em cada lugar. A gente, às vezes, observa muito isso dentro do voluntariado, que a gente tem, por exemplo, muitas ICs, muitas tarefas, muitos setores, e às vezes você vê a pessoa lá, 4, 5 funções, ela faz um pouquinho em cada coisa. Mas ela não pegou, por exemplo, uma coordenação, seja uma área específica para gerenciar, e aí dentro daquilo ela desenrolar ou se desenvolta em várias partes, desde o operariado até a intelectualidade. Não sei se está mais claro agora. Gente, eu queria aproveitar aqui, nesse parêntese, para falar umas coisas diretamente com os paratertulianos, ou melhor, os teletertulianos, os tertulianos de modo geral, e aqui também os nossos monstros e monstras. Nesse caso aqui, por exemplo, o Adélio, falar para o Adélio, para o Roberto, para a Rosa, para a Ivone, para o Luiz, para a Dulce, para a Adriana, para a Fafá, para você. Que é um negócio que eu estou fazendo, mas eu queria ampliar o universo da pesquisa. O meu negócio é muito simples. É a filial cognitiva. Esse aqui é o termo, ou o título do verbete. Filial cognitiva. Isso é, no caso aqui, da evoluciologia, da mental somatologia, etc. Tal. Agora, o que é? Então, eu vou ler para vocês primeiro a filial e depois a matriz. Quer dizer, o primeiro tempo, depois o segundo tempo, que é
a coroação da obra. Então veja, cérebro é a filial da matriz que é o paracérebro. A tacom é a filial da matriz que é a tares. O psicossoma é a filial da matriz que é o mental soma. O intelecto é filial da matriz que é o parapsiquismo. A tenepse é a filial da matriz que é o fiex. A vida humana é a filial da matriz que é a vida extrafísica, a sua paraprocedência. A baratosfera é a filial da interlúdio. A tertúlia é a filial do curso intermissivo. O guia cego é o filial do amparador. Então vocês que eram guias cegos, atualmente vocês estão se transformando em amparadores. Agora, o voluntário conscienciológico é filial da mini peça do máximo mecanismo interexistencial. Vocês estão vendo como é que isso é uma coisa mais do que lógica, racional, qualquer um entende. Agora, o que eu quero é o seguinte, cadê o resto? Arranja para mim o que tem mais. Você também, Adito, você está nesse meio. A Rosa, sabe? Está todo mundo aí, ó. A Rosa ao seu lado. Entende? Então me ajudem aí. Aquilo que vocês acharem, escreva no papel depois e manda para mim. E os tertulianos também, teletertuliano também, se puder, pode mandar. Até o paratertuliano, se quiser, o problema é dele. É só chegar aí que eu estou aqui. Vou ligar as antenas, deixar em on o tempo todo, para a gente receber o que aparecer. Alguma coisa tipo a complexo com Max Morex poderia ser? É por aí, te vira, escreve no papel para mim. Eu depois defendo as suas ideias. Você manda que eu defendo. Agora, vocês não acham que é uma coisa mais do que óbvia, didática, evidente, baseada em fatos e parafatos? É filial, cognitiva. Agora, é uma filial técnica, é uma filial consciencial, é uma filial evolutiva, tudo isso ela é. Tá certo? Eu confio em vocês. Eu já tinha falado alguma coisa desse assunto aqui naquelas coisas que você mesmo anotou, eu também anotei. Eu tinha falado desse processo filial, que o cérebro é filial da matriz que é o paracérebro. Então, estendendo aqui o processo, só aqui eu tenho 10 itens. Agora, com a ajuda de vocês, eu acho que eu vou longe. Pode falar, Ivone. Professor, o professor explicou no final, eu estava conversando com uma pessoa, eu não entendi o que o professor pediu. O final que o professor falou para o Adélio, é por esse caminho mesmo. Porque o professor estava falando a respeito da matriz e da filial. E aí o professor fez uns pedidos aí, não fez? Eu fiz o pedido para você ver o que tem mais de matriz e filial e me arranjar. Ah, tá bom, obrigada. Confio em você. Tá bom, eu estava conversando e eu... Cris, eu quero conversar uma coisa com você hoje. O Holocix está funcionando? Ah, tá. Pode falar. Eu só queria entender um pouquinho melhor quando o senhor falou que a baratrosfera era filial da interlúdio. Porque muitos de vocês estiveram lá e hoje, quando vocês dessomarem, vocês vão para a interlúdio. Quer dizer, isso é o máximo. Saíram da filiada para ir para a base. Entende? O centro da história. O que você acha? Não, é o Chico do último, segundo a gente. Eu pensei que tivesse outro sentido que eu não tivesse visto. Esse eu já tinha visto. Agora, veja. A paraprocedência de muita gente não é lá assim tão nobre. Não é tão nobre. Você está entendendo? Por isso que eu estou falando agora, é filial. Vai dizer que não? Outra coisa. Qual é a filial real da interlúdio? É a baratrosfera. É isso que eu queria entender. Eles estão trabalhando justamente na baratrosfera para fazer assistência. É nesse Presta atenção, nós não podemos fugir disso. Eu queria ver o sentido disso. Hein? Ué, quem sabe que você tem alguma coisa superior, eu confio em você, arranja as ideias. O meu negócio aqui é o desafio da ideia. Não, eu entendi agora. É um local de trabalho, né? A interlúdio tem um local de trabalho de assistência e a baratosfera é um local filial. Só recebe gente que veio da baratosfera. Se não veio agora, veio de 3 vidas anteriores, 2 vidas anteriores, da vida anterior, de quando foi. Você faz mais de 10 vidas. Você está se sentindo bem agora? Tá? Ela está parecendo a minha gatinha lá em casa. O jeito que ela fez, está igualzinho a minha gatinha. Você está entendendo? O nível.
Agora, o Adélio já não sabe, né? A Adélia já não sabe se desver. Agora, eu quero ver o que a Tânia vai falar disso. Afinal de contas, ela é a nave capitânia, né? A tendência dela é só da matriz, mas ela deve lembrar. Todos nós temos um negócio chamado retrocognição, ou seja, a holomemoriologia. De modo que todo mundo aqui entende de baratosfera, mas isso não me interessa muito mais, não. Me interessa depois da baratosfera. Esse é o caminho. Pode falar, você também está nesse meio, tá? Posso te sugerir um? Pode. O capitalismo selvagem como filial do Estado Mundial? Pois é, pode ser. Põe aí para nós, Rosa. Capitalismo selvagem, Estado Mundial. Posso fazer uma pergunta para o Roberto? Para mim ou para o professor? Não, para o professor Roberto. Faz favor, Roberto. Roberto, você poderia expandir a ideia aqui na fatologia, na página 62, na sexta linha de cima para baixo? As castas sociais castrando a desenvoltura funcional do indivíduo? Isso, as castas sociais tendem a limitar o indivíduo dentro de determinada linha de atuação. Então, isso aí é uma castração. Então, as sociedades onde tem castas, então a gente tem tanto na sociedade de formigas quanto na sociedade de humanos. Então, isso tem uma limitação funcional. Então, a pessoa que está naquela casta, ela não tem condição ou, assim, liberdade para ter a expansão, a evolução, o desenvolvimento, para atingir outras funções sociais. Você poderia dar algum exemplo deles? Aqui é o caso tanto no caso por exemplo, na Índia, né, que você tem as castas bem delimitadas. Então, a pessoa nasce naquele local, naquela condição social, e ela não passa para outra condição social. Então, ela nasce, ela vai morrer, ela vai dessomar naquela mesma condição. O caso nos animais, aí tem vários, né, exemplos desses animais sociais, de vespa, formiga, tudo isso aí. Você está mais claro agora? Então a pessoa fica limitada a vida toda dentro do círculo, né, de relações e de funções sociais daquele nível, daquela posição social. Escuta, eu acabo de receber uma contribuição aqui do Pedro. Filial holoteca, matriz para psicoteca. O que vocês acham? Está de acordo? Se aprova? Está pronto? Já aprovamos. Quem é que está com o microfone? Vamos ver. Roberto. Você põe isso aqui para mim? Isso aí é para deixar aí, eu quero que o povo veja. Eu gostaria que você retornasse um pouco naquele ponto. Primeiro, lá em Megapensinologia, na primeira folha, na página 61, o último, penúltimo item, você fala: diversifiquemos as atividades. Isso. Gostaria que você retornasse um pouco ao que você falou do generalismo versus um pouco a questão da dispersão, do foco, para afinar um pouco mais essa compreensão. Quanto à tendência, próprio ser humano já tem a tendência, né, de curiosidade, de investigar diferentes áreas, diferentes setores. Agora, a questão é a gente diversificar essas atividades do ponto de vista funcional. Ou seja, que essas atividades rendam produtos, benefícios, socialmente, pessoalmente e socialmente, né, para si e para os outros. Então, essa diversificação de atividades é para a gente enriquecer o nosso currículo pessoal. Esse currículo que não é voltado só para si, não é voltado para o contexto social. Então, vejam que lá na definição está bem enfatizada a questão das múltiplas funções e da coesão social. Isso é que dá um diferencial da questão do politismo. Não é só uma questão de diversificar, vamos dizer, de ser versátil, de ter várias habilidades, mas é que essas habilidades rendam frutos, né, produtos que tenham benefício social, né, do convívio, enfim, coletivo.
Como é que a pessoa recém-chegada ou um pouco mais vacinada lida com o aspecto da dispersão consciencial? Você trouxe o voluntariado, né? A pessoa que, o ideal seria então se manter numa mesma linha durante anos para desenvolver uma habilidade específica naquele aspecto? Tem lá na fatologia, até comento, a autoconscientização das tendências inatas. Então, aí entra a conscienciometria, a autoobservação, o autoconhecimento. Uhum. Então, primeiro, esse é um ponto, saber quais são as tendências pessoais. Tá. E dentro disso, a pessoa começa a identificar seus trafores. Esses trafores, se eles bem aplicados, vamos dizer, refinados, eles vão trazer outros trafores consigo. E aí a pessoa acaba diversificando as atividades. Então, quando a gente comentou de escolher uma área até e melhorar dentro daquela área, você vai fortalecer, se essa área Sim. tem as suas tendências inatas, né, como está bem associado às suas tendências, então tudo tende a fortalecer. Com isso, aquela questão que se fala tanto aqui, de fazer com os pés nas costas. Então você já vai ter a desenvoltura, né, a soltura para desenrolar qualquer situação de uma maneira ágil. Então isso aí começa a irradiar para outras áreas, que você já se deu bem numa, né, e você tem a curiosidade, você tem o interesse, né, de melhorar o seu conhecimento, sua polimatia, suas habilidades, aí você começa a irradiar para as outras áreas. Tá. Aí tudo tende a convergir. Então, como a gente está numa questão coletiva, no grupo, tudo ganha mais força. Achei muito interessante o fato de você trazer a coesão social. Um outro ponto, na fatologia, segunda linha de baixo para cima, você fala ali do silêncio esclarecedor discreto. Qual foi o seu... Vocês começaram a rir. Qual foi o seu objetivo aqui? É igual, por exemplo, só com um sorriso, às vezes a pessoa pode promover um desassédio, né? Então, e ao mesmo tempo, a pessoa pode perturbar bastante um ambiente no silêncio, assim, sem falar nada. Ela não fala nada, mas o comportamento dela, a expressão, a maneira, né, as expressões todas que a pessoa faz, ela não está sendo nada discreta com aquele comportamento, embora esteja caladinha. Enquanto que o outro lado, você caladinho com um sorriso, às vezes, né, uma expressão, você alegra, muda, né, o efeito, a realidade da outra pessoa ali, você ajuda a pessoa. Roberto. Existe alguma correlação entre taxpsiquismo e o polietismo, ou um Brad psíquico teria amplas condições de atingir o polietismo? Claro que essa relação é direta. Eu até coloquei dentro do polinômio, né? Eu acho que no polinômio, não, na crescendologia, tem lá na terceira linha. Exatamente, crescendo observação fatual, divisão de atenção, reflexão taxpsíquica e ato pessoal. Então a pessoa, ela vai, ao diversificar as atividades, ela vai tender a ser desenvolta, como eu estava falando para a Fabiana, em cada setor. E ela vai irradiar essa desenvoltura para outros setores. Logo, se ela fica mais desenvolta em vários setores, ela tende a pensar mais rápido nas soluções, nas decisões que dizem respeito a contextos inesperados. Uma situação inesperada, uma situação diferente, atípica. Então, se ela já tem um know-how, né, de ter trabalhado, né, ter se esforçado em várias áreas, né, para ser desenrolada naquilo, para solucionar aquilo, então ela tende a desenvolver o taxpsiquismo. Então aí é a questão do esforço. Né? Em vários momentos aí eu falo do esforço levado ao máximo. Então se está Brad, tende a levar o esforço para o TAC, que é para acelerar tudo assim num sentido positivo. Professor Roberto, fatologia, página 61, quinta linha, de cima para baixo. A pontualidade antecipada. Comente mais e exemplifique, por favor. A pontualidade antecipada. Esse é um exemplo bem típico. O senhor mesmo, em várias situações, tem frisado isso em vários momentos. Né? Você antecipando, né, sua pontualidade, você tende a atender demandas, muitas vezes, que não estão previstas. E aí, com isso, você ganha muito mais tempo dentro daquilo que você vai fazer. Então, você tem um agendamento, né, para determinada tarefa.
Se você se antecipa, né, ao você chegar para realizar aquela tarefa, qualquer intercorrência que venha antes, que tende a desviar às vezes você daquele seu foco, daquela realização, o chamado muitas vezes contrafluxo, né, que pode vir de qualquer setor, de qualquer área, você ganha agilizando a resolução daqueles contrafluxos. Então, por exemplo, você vai lá dar uma aula, vai dar uma palestra. Então, você chega antes, você vai checar, está tudo funcionando? Então, está lá o data show, tem os recursos didáticos que você vai usar, está tudo ok? Então, o material, a iluminação, os recursos que você, né, tem disponível, estão todos funcionais. Então, você com isso, você já previne uma série de intercorrências que pode te desviar e prejudicar a tua realização de tarefa. Quem chega antes bebe água limpa. Agora aqui, ó, Ciclologia, página 62. Os ajustes das multitarefas ao ciclo circadiano. Como funciona esse ajuste? Seria por meio da agenda intrafísica? Da agenda intrafísica, sim, também. Então, o ciclo circadiano é o ciclo mais imediato que a gente lida, né? Então, é o dia e noite. Então, como que a pessoa lida com isso? Você otimiza os seus rendimentos de acordo com esses horários? Como é que é o seu rendimento de madrugada, de manhã, à tarde, à noite? Então, tem um verbete lá, o principal que fala disso é o turno mental somático, né? Então, além de outros. Mas, veja, como é que é o seu comportamento? Então, a pessoa, cada um tem que ajustar com a sua tendência. Tem gente que tem tendência vespertina, tem outro que tem a tendência matutina, rende melhor em diferentes horários. Esse é o ajuste principal que a gente começa a fazer. Gente, hoje eu quero lembrar a vocês uma personalidade que tem nos ajudado demais aqui. Muito embora ela seja assim um pouco invejosa, porque arranjou o aniversário dela no dia 15. Sem inveja do Moacir, que é no dia 12, vai ficar perto. Então, vamos dar umas palmadas, que ela está completando 17 anos hoje, que é a Grace. Dia 15, Moacir é dia 12. Você passou perto. Pode falar. Roberto, aqui na Crescendologia, na página 62, você tem o segundo crescendo: soma, etossoma, paraetossoma, macrossoma. Queria saber como que você vê essa passagem do soma até o macrossoma, considerando o etossoma. Isso. Acho que ficou claro aí a questão do etossoma, né? Você vai marcando uma vida, um determinado corpo, com aquela série de comportamentos de acordo com as suas funções sociais, né? Funções profissionais, etc. Se você passa uma vida, outra, várias vidas, em uma tendência, né, de determinada área, né, trabalhando em determinado setor, então a tendência é desenvolver esse chamado paraetossoma, que na verdade é o psicossoma que carrega uma paragenética, né, já maceteada dentro daquela área, né, dentro daquele setor. Então lá o filósofo, o político, o artista, né, o naturalista, então tem vários setores, né, de desenvolvimento. Aí a tendência, isso é a hipótese dedutiva, né? A hipótese dedutiva, que um macrossoma possa, né, advir, né, desse paraetossoma. Então já tem um ambiente, já tem estrutura, né, psicossomática preparada para a pessoa ser mais desenvolta em determinadas áreas. Não sei se está lógico, tem lógica essa? Você acha? Tá certo. Na masculinologia, na última linha, o policientista Moisés Santiago Bertone, né? Ele mexeu com várias atividades, como é que foi? Né? O Bertone eu coloquei também o Bertone por ser o exemplo também recente, mais próximo, né? Ele, dentro das diversas áreas que ele atuou com bom desempenho. Então, a pessoa que produz, por exemplo, 500 obras, utilizando uma máquina de escrever de 2 teclas, em diversos setores, então na climatologia, na antropologia, na botânica, na zoologia,
A parte de sociologia. Não, e ele fazia uma tipografia primitiva para imprimir tudo que ele escrevia. O homem era uma fera. Então, fotos, ele tinha um laboratório de fotografia dentro da própria casa. Ele tinha medição, né, de clima, de umidade, do fluxo do rio, nível de água. Então, toda a parte ambiental, além de estudar, por exemplo, línguas também. Ele desenvolveu o que a gente chama hoje de eco-village, ou vila ecológica autossustentável. A ideia principal dele era essa. Então, ele juntou agricultores, indígenas, várias outras pessoas, pesquisadores também, em torno de um trabalho coletivo e produtivo. É um grande exemplo. Então, que agora, na efeitologia, na última linha do o efeito taquiônico da evolução grupal sobre a conduta da consciência. Então, o taquiônico aí é acima da velocidade média, né? O táquio é aquela velocidade acima da velocidade da luz. Então, aí é para ressaltar a importância do grupo, né, influenciando na vida de uma pessoa. Então, como eu destaquei lá na definição, a coesão social, né? Isso aí está ligado diretamente a um grupo. Então, o grupo, dentro daquele grupo, você tende a desenvolver mais atividades, mais habilidades de uma maneira muito mais rápida do que trabalhando isoladamente. Esse taquiônico também eu procurei aqui, ele é acima da velocidade da luz. Eles ligam muito com energia aqui quando eu procurei no Google. Isso, energia imanente, energia. Olha, eu quero agradecer já umas mostras teletertulianas. Já uma, a Lilian já falou. O grupo Karma seria filial do Holokarma? Até um certo ponto está certo. Agora, a outra é a Isilda, sabe, que é outra monstra. O Tratado de Projeciologia seria filial da Conscienciologia? Os tratados seriam filiais da enciclopédia? Aí sim, esse segundo aqui vai. Agora, para você. Será que o Verbetol poderia expandir na parafatologia, página 62, a sondagem regular da Dimener, a aplicação do estado vibracional profilático e a sinalética energética para a psique pessoal? Se você está irradiando, está buscando desenvolver diferentes habilidades, nada melhor do que um recurso do parapsiquismo para você acelerar a aprendizagem sobre essas habilidades. Então, por exemplo, você não vai perder tempo com determinados fatores que não estão sendo funcionais. Se você está num ambiente que não é favorável a você desenvolver determinada tarefa, não é? Ou com determinado grupo de pessoas. Então, a tua sinalética, ou seja, a maneira como você faz a leitura do ambiente, principalmente a leitura das energias, vai te facilitar a otimizar o teu tempo. Então, saber, não, aqui dá para investir, aqui eu vou gastar tempo, aqui eu vou me dedicar a esses trabalhos. E aí, o estado vibracional, como eu falo lá depois nas atividades do conscienciólogo, ele dá sustentação para você manter a sua perseverança em aprender novas habilidades, a desenvolver aquelas habilidades que você está fazendo. E a sinalética, então, ela está associada diretamente a isso. A sinalética que vai te manter, vamos dizer, ligado, né, fazendo essa sondagem da Dimener. Roberto, você faz aqui uma comparação entre a formiga operária e o conscienciólogo, né? Você lista 15 atividades que a formiga desenvolve. A minha pergunta é assim, ó, é da natureza do princípio consciencial, assim, ter o polietismo, ou isso é uma coisa aprendida? Porque se a formiga já tem 15, eu queria saber assim, o vírus, por exemplo, tem polietismo íncito nele, natural dele, ou é uma coisa que vai, à medida que vai desenvolvendo, que vai adquirindo essa... O próprio termo, ele surge num animal que tem um grupo social, um animal social. Nem todos os animais têm vida social. Então, a formiga é um inseto, né? Um animal considerado na escala, vamos dizer, intermediária, mas bem mais primitivo que a gente. Porém, ela tem uma organização social. Isso aí faz a diferença. Então, o polietismo está ligado a várias funções que contribuem para a sociedade. O que é uma vida em sociedade?
É uma vida em que cada indivíduo, né, cada cidadão, está contribuindo para o bem comum. Então, o animal, né, que não tem atividade social, um grupo social de convivência, ele tende a ser mais, né, isolado. Então, veja o caso aí da onça do parque. Não há um animal que vive, né, com atividade social. Então, esse é um ponto crítico aí. Agora, eu coloquei lá logo acima desse ponto dos exemplos, na evoluciologia, destaco isso. Há uma tendência natural dos organismos serem mais complexos. Se são mais complexos, eles vão realizando atividades em diferentes áreas. A gente tem muitos exemplos de animais sociais, igual o elefante, o lobo, né, os cães mesmo. Então, eles se organizam socialmente, dividem tarefas. Então, nenhum líder, na condição desses animais subhumanos, ele não é um líder à toa, não. Ele tem a anuência dos outros membros do grupo. E por que ele é líder? Um dos pontos altos é a questão do polietismo. Desenvolver o polietismo, ou seja, saber em diferentes situações, numa falta de alimento, numa falta de água, saber onde buscar, saber achar uma trilha, o caminho certo para a migração. Então, tem uma série de fatores que favorecem aquele animal a estar na condição de líder. Ele não é por acaso, não é só porque ele lutou, não é, pela agressão, pela força, ele conseguiu o status de líder. Então, tem a questão do polietismo também. Não sei se ficou mais claro. Ficou, obrigado. Roberto, queria sugerir aqui um paradoxo. Por exemplo, a pessoa que descobre eficiência numa atividade que ela se considerava incapaz. Aí na parte de paradoxo. Seria para inserir, né, a paradoxologia. Isso. A pessoa que descobre eficiência em atividades que antes se considerava, ou tinha um apriorismo, né, negativo. Depois ela vai para a ação e ela descobre que desempenha bem aquela função. Exatamente. Às vezes tem uma repressão. Eu comentei alguma coisa nesse sentido, dentro das variáveis na página 64, na metade da folha tem lá abaixo do aloetismo. Então as variáveis que interferem ali no desenvolvimento do etossoma. Então tem a questão da repressão. Muitas vezes a pessoa está reprimida e desenvolve outras tarefas. Muitas vezes ela tem a habilidade e não expressa por causa de alguma repressão ou, vamos dizer, inibição social, algum fator. Aí pode ter vários motivos, né? Mas muito bom, eu vou acrescentar aqui. Eu queria sugerir também aí sobre a filial. Eu arrumei aqui 3 exemplos, não sei se cabe, mas um seria, por exemplo, em terapia, quando a gente orienta o pai para ele orientar a criança, por exemplo, dentro de casa. Então, ela seria um filial terapêutico. Pode ser? A primeira escola que tem é lá. O primeiro professor que existe é o professor. É o pai. Isso aí está difícil. Eu não acho que seja tanto. Qual outro? O outro seria o voluntariado como filial da sociedade sem dinheiro do futuro. As sociedades que a sociedade sem dinheiro do futuro, o voluntariado. Ah, sim. O voluntariado pode ser outras coisas, né? Atualmente, eu já coloquei aqui, voluntariado conscienciológico, ser o voluntário, ser a mini peça do Max Mecanismo. E a última... Eu acho mais adequado isso aqui. E a última seria a hipótese como filial da tese, ou teoria. Sim, mas isso é para tudo, não é conscienciológico. Isso aí é óbvio. Eu não acho que nenhum dos 3 deve colocar. Mas já insista, você está no caminho. O chicotinho queimado está queimando. É isso que está aqui. Eu já falei. Vocês querem que eu repita tudo que eu disse? Queremos. Era bom, então aguenta lá. Mas olha só. Cérebro para cérebro. Tacontares. Psicossoma, mental soma. Intelecto para psiquismo. Penex, ofiex. Vida humana, vida extrafísica. Paratosfera, interlúdio. Tertúlias, curso intermissivo.
guia cego, amparador, voluntário conscienciológico, mini peça do maxi-mecanismo interassistencial. Essas são as 10 que eu coloquei. Essas têm lógica aí do caso. Dentro do que ele falou, não poderia ficar lar, família e sociedade? Família, lar, sendo a filial da sociedade? Não? A família é chamada família nuclear. É a célula da sociedade. Não é? Poderia. Já é, né? Não é bem filial, é a célula. Já é célula. Célula do corpo social. É assim que eu chamo. O amigo, por exemplo, um amigo sincero, né, que faz heterocrítica, poderia ser a filial do orientador evolutivo? Não, do amparador. Amparador. Isso aí eu até já escrevi sobre esse assunto. Essa você pode pôr, isso aí eu acho que talvez é o caso de colocar. Não, não é isso. É o amigo, como é que chama aquele amigo? Amigo raríssimo e amparador extrafísico. Aí sim. É a parapreceptoria. Isso. A filosofia da holofilosofia pode ser? Pode. Aí, anota esse aí para a nossa vida. O pré-serenão do serenão. Mas você tá na cara, não tem pressa. Você colocou um pré aí, a vovozinha, não. Aí tá demais. Aqui tem sua razão. Isso deve estudar. A cognópsia centrais extrafísica, a clarividência e a pangrafia, a telepatia e o conscienciência. Esses estão certos, esses estão bem. Cognópsia centrais extrafísica, clarividência e pangrafia, telepatia e conscienciência. Eu tenho verbete que eu já falei em coisas parecidas, mas não assim com tanta evidência, clareza, etc. Tal. Por isso que eu estou fazendo questão de fazer a filial cognitiva. Roberto, na página 64, você elenca no Taxologia uma ordem lógica de 7 tipos de manifestações do polietismo e você coloca o polietismo cosmoético como o último, né, coroando aí essa ordem lógica. Eu queria saber de você, assim, qual que é a relação que você faz entre esse comportamento do polietismo e o desenvolvimento de um senso cosmoético maior? A relação direta é a questão do respeito, né? Então, veja bem, a gente, ao começar a realizar diferentes habilidades, tarefas, a gente vai expandir o nosso espectro de ação. A gente vai interagir com outros grupos, outras especialidades, outras pessoas. E aquilo vai quase se tornando uma cachaça. Assim, é a questão do conhecimento, né? Você vai cada vez mais querer mais conhecimento, desenvolver mais habilidades. Mas isso tudo, se não tiver o respeito às outras pessoas que você está interagindo, então tudo vai para água abaixo. Então não dá para ser egoísta, igual está lá o primário, né? A pessoa que defende, ela vai sendo desenvolta, vai aprendendo as coisas para si mesma. Então aí prevalece o egoísmo sobre realmente a cosmoética, o respeito aos outros. E outra coisa, muitas vezes você tem que respeitar o limite dos outros. Às vezes você está desenvolto numa situação, você tem habilidade com aquilo, e a pessoa que está lidando, a equipe que está trabalhando com você, não tem tanta habilidade ou destreza com aquelas tarefas. E aí você tem que respeitar, você não vai colocar aquela pressão de estupro evolutivo na pessoa, tem que ter essa dosagem de respeito, ver a sua limitação, o que é que você tem de desenvoltura, e respeitando sempre o posicionamento das outras pessoas. Diversificação não só de atividades, mas também de contatos, ou seja, você conviver, você ter uma diversificação maior em termos de contatos né, nas suas atividades. A formiga, sei lá, acho que entra em contato só com a formiga aqui, mas a gente pode, né?
Então, primeiro exemplo. A minha questão é a seguinte, parece que há não só a diversificação de tarefas, mas também a diversificação de grupos com os quais nós entramos em contato. É isso, né? As diferenças das áreas, né? E lembrando que a gente está lidando com comportamento. Boa parte do comportamento a gente pode aprender observando, né, os outros. Então a gente ganha muito tempo com isso, né? Ok. Roberto, aqui em cima no ar. Olha só, quando você, aqui na última linha da masculinologia e da femininologia, você fala do o polietista, a polietista. E na última da masculinologia, você chama o policientista, Moisés Bertone. Você está propondo isso como se fosse um crescendo? O polietista, ele avança para ser o policientista, a polietista avança, cresce para uma policientista? Não, aí no caso é mais para exemplificação, Tânia. Para o quê? Exemplo? É mais para exemplificar. O caso do Bertone, ele foi polietista dentro da área de ciência, na verdade, em várias áreas da ciência. No caso da Wangari Maathai, ela também tem um lado político mais forte. O Bertone também tinha, não era cientista, inclusive, não, ele tinha uma atividade social muito ativa. Agora, a Wangari Maathai, ela é mais ativista também, né? Sim, eu estava pensando, então, se você tivesse pensado nessa ideia de um crescendo, para colocar na crescendologia, já que você ainda colocou só 3 ou 4. Esse crescendo. Entendi. Até poderia ser polietista, polifacético, policientista. Poderia ser um crescendo. O que você acha? É a sugestão. Entendi. Vamos ver com a nossa mulher. Parabéns pelo verbete, tá? É excelente. Aqui, ó. Poderia explicar na fatologia, página 61, oitava linha, a mudança do bloco? Sim. Esse é um ponto fundamental, eu vejo que está dentro de uma linha na patologia, né? De adaptabilidade, flexibilidade, aí vem a questão de alguns aspectos negativos, né? E aí, hiperatividade, inteligência falha e mudança de bloco. A mudança de bloco é uma das tarefas críticas que a gente tem no desenvolvimento do politismo, porque se você está fazendo dessas tarefas, né, praticamente ali ao mesmo tempo, você está desenvolvendo várias habilidades, tem que ter esse jogo de cintura, né, de mudar o seu foco para outra atividade. Você está fazendo uma atividade e aí começa a fazer outra ao mesmo tempo. Então esse é o jogo de cintura. Então você tem que ter, né, maleabilidade, flexibilidade. Fatologia, página 62, segunda linha. Gostaria que aprofundasse a ampliação das retribuições e na penúltima linha, permeabilidade executiva máxima. A ampliação das retribuições. Então, a retribuição, mais uma vez, é aquela questão do foco social. O que você dá de retorno para a sociedade, para o grupo, né? O grupo que te acolheu, a sociedade que te acolhe, que você trabalha, você se sustenta dentro daquela sociedade. Então, é aquela linha demarcatória da Proex também. Você teve a fase dos recebimentos e a fase da retribuição. Então, a tendência do polietismo, né, a pessoa vai se desenvolvendo em várias áreas, é ampliar suas retribuições, aumentar a sua capacidade de doação. Então, você vai poder trabalhar e ajudar em diferentes áreas. Agora, a permeabilidade executiva máxima também está ligada com isso. Ou seja, é aquela postura que a pessoa, não, manda que eu resolvo. A pessoa não se intimida diante de uma situação inesperada, diante de uma situação que ela ainda não lidou, que ela não teve, que ela não tem traquejo, às vezes. Então, ela vai topar, vai encarar aquela situação e vai tentar resolver, né, dentro das habilidades que ela já tem. Então, é que façamos o possível, né? Então, ela está sempre disposta a tentar resolver. E não assim, passar a bola para o outro. Isso aí não é bem comigo, não é bem minha área. Então, ela vai, de alguma maneira, tentar ajudar a resolver a situação.
Taxologia, página 64, item social. Poderia ampliar? O social. Então, a pessoa, cada nível de responsabilidade social, a pessoa tende a ter várias tarefas. Então, veja bem, a figura do professor, a figura do médico, a figura do empresário, né, as diferentes personalidades que a gente tem na sociedade. Então, a tendência é que, né, o que é o fazer social? Muitas vezes a gente comenta e discute. É você ter a habilidade de lidar com diferentes condições, diferentes áreas, diferentes setores da sociedade. Então, cada cargo que a gente ocupa, ou posição social, a gente traz junto uma série de responsabilidades perante a sociedade. E aí a gente não pode se excluir disso, se esquivar. Né? A gente tem que, faz parte, né, do convívio. Né? Gostaria de saber o que é sentir a presença de alguém quando estamos tentando dormir e estamos com os olhos fechados. Podemos, nesse caso, até sentir calor? Sim. Isso aí são os fenômenos da hipnagogia. E esse processo de sensibilidade paraperceptiva é a sensibilidade impressiva. A pessoa tem impressão disso. Allan Kardec já falava nesse assunto e no século XIX, chamando isso de mediunidade impressiva. Essas coisas ocorrem, é a sensibilidade da pessoa. Agora outra, o assédio consciencial é filial do autoassédio? A vida intrafísica é filial das vidas multiexistenciais? E o mental soma é filial da consciência? Sim, algumas coisas disso aqui tudo tem sua razão, mas eu estou usando, tem que usar aquilo que seja mais adequado, né? Eu estou pondo o psicossoma como filial do mental soma, que é mais adequado. Agora, assédio, antes de mais nada, todo heteroassédio nasce de um autoassédio. Então, se a gente for ver o lado patológico, sobre esse aspecto, ela está certa. Mas aqui não é... Aqui, ó, o assédio consciencial, que seria o autoassédio, é a matriz da filial, que é o heteroassédio. Aí sim. Não está claro. Eu tenho umas aqui, não sei. Democracia representativa, democracia pura. Se pode pôr. Como é que é? Democracia representativa, democracia pura. Como filial. É que a democracia representativa, ela é fajuta, né? Fajuta. Parece que a gente está dando cartaz para isso. Ela é de vomitar. Depois eu não posso falar muito nisso, me dá vontade de vomitar, preciso tomar umas coisas. Realidade para a realidade. Como é que é? Realidade para a realidade. Sim, mas eu já falei sobre a vida humana e a vida extraterrestre. Fenômeno e parafenômeno. Acho que esse aí pode pôr, esse você deu em cima. De cientista e paracientista. Sei. Aí depende. Se colocar para e pré, isso aí já muda tudo. Né? Tem muito com para história e para história. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que no volume 3 existe aqui um verbete que chama conexão interdimensional. Tem muita coisa parecida. Tem 20 itens aqui, mas não é isso, não é igualzinho não. Quem quiser ver está na página 2089. É só olhar. É o terceiro volume aí que o Pedro achou ali. Agora aqui outra que ela está dando. A ética humana e a cosmoética. Talvez o processo também tenha a bioética, se quiser. Agora, a jurisprudência e a holocardiologia. Não. Se for falar em jurisprudência, seria a paradireitologia. Currículo vitae e a ficha evolutiva pessoal. Esse lá. Né? A hipnagogia e o transe parapsíquico. Isso aqui não é bem porque tem a hipnopompia, tem uma série de condições. Esse aqui não funciona bem, não. Eu não sei se eu falei disso. Mas olha, eu quero agradecer vocês estão trabalhando com a mente. Eu não sei se eu já falei a visão e a cosmovisão. A monovisão e a cosmovisão. A monovisão. Esse pode pôr, porque esse aí eu vi falando isso. Ajuda, mais um. Roberto, aqui no ar. Pode falar.
Na fatologia, página 62, na quinta linha você colocou a carga da convivialidade. Você pode falar por que carga? Tem um verbete, né, específico, carga da convivialidade. Mas o que a relação aí direta com o poetismo é que, mais uma vez, o poetismo está ligado às funções sociais. Então, você tem que saber lidar com os diferentes setores da sociedade, diferentes áreas, diferentes linhas de conhecimento. Então, essa carga de convivialidade, você vai ter mais, vamos dizer, tranquilidade de lidar com essas diferentes áreas da sociedade. Então, você não vai sentir inibido, você vai no congresso da psicologia, um congresso de química, um congresso de, vamos dizer, outros encontros sociais. Então, cada área social que você vai e participa, se você tem a tendência de diversificação na sua formação, no seu currículo, você vai entender, vamos dizer, a se dar bem, você vai entender a ficar mais à vontade, vai ter traquejo, vai ter linguajar para falar, conversar, né, com aquelas pessoas daquelas diferentes áreas. Tem também aqui na fatologia, só que na página 61, na sexta linha, você colocou a inteligência falha. Também eu queria entender. Isso. A inteligência falha aí no sentido são os gaps que a gente pode ter justamente no decorrer do desenvolvimento do coletivo. Ninguém nasce assim, poetista ou desenvolto em várias áreas. Você tem um processo de aprendizagem. Então é importante a gente identificar quais são os pontos que a gente tem falha, qual que é no processo, principalmente de aprendizagem, onde é que eu peco mais, onde é que eu erro mais, onde é que tende a me pegar. Porque isso às vezes trava a pessoa a se desenvolta numa determinada área. Pensa, por exemplo, como é que é você em relação à informática, como é que é você em relação à atividade física, que foi Agora, aqui. Tem gente que já tem muito processo já nativo nessa questão de polielitismo. Um deles é o Luiz Bonassi. Sim. Então já tem uma tendência muito forte com os processos de a mentalidade prévia, vidas prévias, entende? Isso tudo tem que levar em consideração. O caso dele é típico disso. Não, a gente não. Agora, ele já se arranjou uma opção de contusão, uma opção de coisa por causa disso, que é um pouco... Você sabe o que quer dizer isso, né? Não, a tendência... Eu é que segurei esse cara, porque senão eu já tinha... Ele é cheio de cicatriz. Mesmo assim. Ele arranjava cicatriz até fazendo lá os Kung Fu da vida, né? De modo que ele é um bom exemplo para a gente ver como é que é isso. Exato. A maioria de nós aqui, o pessoal todo, tem a tendência de versatilidade. Pois é. Agora o problema é ampliar isso. O Luiz tem melhorado, por exemplo, nesse trabalho todo desses 50 dias lá que ele funcionou, igual o Jeque, trabalhando lá, carregando as coisas, ele só torceu um pé, não foi isso? Mais nada, quer dizer, o máximo. Em 50 dias ele torceu só um pé, com tanto dedo, 2 pés, 2 mãos, e ele só fez isso, é o máximo. Já melhorou muito, entende? O homem era terrível. Eu que sei, quando ele chegou lá em casa, eu falei assim, calma, Grupo Karma. E o Roberto, Quinoa, Everaldo. Pode falar. Eu não sei se você já comentou, mas eu queria que você desse uma explicada para mim sobre o sinergismo predisposição assistencial, multidotação polifuncional e motivação causal. Então, esse sinergismo é para evidenciar, primeiro, essa predisposição da pessoa, abertura. Dentro do desenvolvimento, né, de diversas habilidades, a pessoa tem que ter essa abertura, né, essa predisposição, ter esse interesse. E aí, na sequência, a gente deve, se a pessoa já tem essa habilidade, já tem a multidotação, isso casa com essa motivação causal, que está relacionado com o foco, o megafoco da pessoa. Então, qual que é a causa, né, que te leva a realizar lá o voluntariado, uma determinada tarefa, a docência?
qual que é a causa, né? A motivação principal. Está assentado em quê? Então, essa integração aí, se está ligado à assistência, se está ligado às suas múltiplas habilidades. Então, isso causa um sinergismo que a pessoa aí deslancha ou, vamos dizer, desenrola, né? Que é um foco muito aí, é a questão da desenvoltura. Então, ela vai ser desenvolta para encarar várias situações. Aí, lá no caso da docência, diferentes tipos de alunos, de perguntas, de situações que envolvem esclarecimento. O médico, lá na questão, na situação dele, diversos atendimentos que ele tem, diversos tipos, né, de carência, de situações de estresse que a pessoa chega. Então, acho que essa integração, né, a motivação, o que realmente está assentado, você tem que estar claro nisso. Né? Fortalece sua multidotação, e se é uma predisposição assistencial, né, tudo tende a crescer mais, né? Principalmente em virtude também da assistência extrafísica, que vai reforçar isso. Está mais claro aí? Está mais claro. Tem mais uma dúvida. Qual que é a linha limítrofe que você vê entre a questão do politismo e a dispersividade? Porque às vezes a pessoa pode ter essa toda versatilidade e ao mesmo tempo cair na dispersividade. Isso que eu falei inicialmente é o megafoco. Esse é o ponto central aí. Então é o esforço dela, a diversificação de atividades que ela está se empenhando. É para quê? Qual que aí entra a motivação causal lá, que é onde está o megafoco. Porque senão a tendência, então a pessoa passa a vida, às vezes faz várias tarefas, várias profissões, faz um monte de coisa, mas qual que era o megafoco? Né? O foco principal da vida dela. Está fazendo aquele esforço para quê? Então aí cada um tem que ver qual que é o seu megafoco. Roberto, na página 61, aqui na antonimologia, queria fazer uma sugestão para completar 10 aí da antonimologia. Monofuncionalidade. Tá? Okay. Na página 62, eu queria saber de ti, na trinomiologia, você colocou o trinômio sentidos somáticos, atributos conscienciais, auto-parapercepções. Queria saber como é que você pensou isso em relação ao polietismo. Seriam crescendo? Ali no terceira linha do trinomiologia, trinômio sentidos somáticos, atributos conscienciais e auto-parapercepções. Onde é que está isso? Bem no finalzinho da terceira linha. Ah, tá. Trinômio. Isso. Então, essa desenvoltura está muito ligada à questão do corpo que você tem, né? Como é que é você com o corpo? Suas percepções sensoriais, os seus atributos, então, de intelectualidade até a psicomotricidade, ou seja, os atributos mais refinados até aqueles, vamos dizer, mais materiais, ou seja, mais abstratos e mais materiais. E como é que funciona tudo isso com a auto-parapercepção, ou o parapsiquismo da pessoa. Então, se ela consegue integrar isso, então o nível de desenvoltura da pessoa vai ser muito maior. Tá claro isso? Então, veja, o parapsiquismo bem integrado com o corpo da pessoa, favorecendo a manifestação de seus atributos, desde os mais abstratos, mais rarefeitos, até aqueles mais mecânicos, né, mais psicomotrizes. Então, se isso tudo está integrado, então a pessoa, né, vai estar mais desenvolta na sua expressão. Lembre sempre que é comportamento, né, tem a ver com comportamento, com expressão. Tá mais claro aí, né? Ok, obrigada. Como é que a gente pode considerar a Consim, que é polietista, seria o polietista? Como é que a gente poderia dizer? Você chamaria de polietista? O polietista. Tem lá, eu falo algumas vezes dele aí. O polietista, a polietista. Tá. Na questão do MacGyver, você coloca, seria tipo um MacGyverismo, né, que a gente chamava antigamente, né? É uma coisa assim, tá? Cara, e na consciência, ali, quando você fala do conscienciólogo, você não colocou o voluntariado nessas relações. Claro que você limitou em 15, né? Mas não seria interessante ter o voluntariado também no conscienciólogo? Você fala ali na 65, no B, conscienciólogo, né? Uma das características do conscienciólogo não seria também
A questão do que o voluntariado eu falei antes, lá no voluntariologia, aqui eu peguei, são atividades mais gerais mesmo, né? Então, talvez aí entra dentro das tarefas. Eu nem coloquei, por exemplo, profissão também, mas eu peguei atividades gerais, porque mesmo voluntariados que eu falei em outros setores, voluntariologia, dentro da... É que é onde, por exemplo, a gente percebe mais o nível de distração que a gente comentou, né? Mas a pessoa, ela pega muitas frentes e não consegue focar, né? Só pode ser. Nesse sentido. Tá bom, vamos avaliar com a voz. Aqui, ó. O autor do verbete pode comentar sobre a condição de estarmos atuando em algum tipo de obra e, em certos momentos, os prêmios advindos das especializações relacionadas a esta obra não fazerem mais sentido, embora isso ainda nos pudesse trazer mais conhecimento sobre o gênero escolhido. Por exemplo, um jogador de tênis que já alcançou o posto melhor do estado ou do país, mas não deseja continuar com a profissão, embora existam outros campeonatos de nível internacional. Ou ainda, o caso do analista de sistema que não deseja se especializar, fazendo mestrado ou doutorado nessa área. Aí volta a questão aí do megafoco pessoal, né? Onde está sentado. Então a pessoa tem um foco principal na autopromoção. Agora, claro que tem outra questão, é a satisfação, né? Então você desenvolveu a sua desenvoltura, né, a sua funcionalidade no top, ou seja, um nível bom, satisfatório. Então, se a pessoa chegou naquele nível, então a necessidade ela tem que, claro, manter, expandir, mas ela já não sente tanto aquela busca, né, a busca da complementação, a busca do algo mais, né, de expandir suas capacidades. Sou médico e várias vezes durante o plantão noturno e na hora de me recolher para descansar, participo de atividades médicas e cirurgias complexas em ambientes extrafísicos paralelos ao hospital ou ao pronto-socorro onde estou trabalhando. Consigo ter rememoração de parte das projeções e várias vezes são outros projetores que me informam no dia seguinte que eu realizei atendimento em cirurgias complexas. Tudo indica que sou mais eficiente na assistência extrafisicamente. Qual o caminho para melhorar a rememoração e a lucidez durante as projeções para poder ter melhor participação e aproveitamento intrafísico desse evento? Seria bom você estudar lá o Projeciologia e o Manual da TENEPS, para ver como é que isso funciona, entrosar uma coisa com outra, né? Agora, para você. Quando a pessoa assume frentes de tarefas maiores que sua real competência para sustentá-las, e ao invés de ajudar na coesão do grupo, o sobrecarrega, pode ser considerado um aspecto nosográfico do polietismo? Primeiro, já deixa de ser polietismo por causa da funcionalidade, né? Então a pessoa não está sendo funcional. Ela assumiu, ela pode ter várias habilidades que a gente falou, procurei destacar aqui de polietismo, então é diferente da versatilidade. A pessoa ela é versátil, ela tem várias habilidades, mas se ela não estiver bem integrada dentro do grupo social, aquelas atividades sendo funcionais, então já não é um polietismo, né? Então já deixa de ser automaticamente. Gostaria de saber que quando pratico a TENEPS, a minha filha e sogra sentem dores de cabeça, zumbido do ouvido e dores nas pernas, costas e pescoço. Saliento que minha esposa parou de sentir as dores recentemente após iniciar a TENEPS. Olha, isso aí é porque tem assédio, né? Na casa. Tem boi na linha, entrou goteira, tem estática. É isso aí que a gente fala, geralmente. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Tem umas sugestões aqui de filial. Holoteca, parapsicoteca. Esse já foi. Já foi? Então, tertúlia curso intermissivo. Também. Então vai mais uma. Chegou depois. Cheguei depois, né? CCCI, CCCE. Comunidade Conscienciológica. Até um certo ponto, essa aí eu acho que está certo. Eu já falei nisso. É uma boa. Então, na terceira acertei. Você ganhou uma, acertou. Está ótimo. Conseguiu.
Né? Quem é que está com o microfone aí? Eu vou falar só uma coisa para você. Existe aqui, na numerologia, a realização ascensional. O ascensional, esse segundo ser, não é C, isso aí é S. Ascensão é com S. Sim. Tá certo? Eu já coloquei aqui para corrigir. Eu falei para você, Roberto, precisa arranjar pelo menos alguma coisa, senão eu ia ficar com a cara de tacho. Tem que arranjar alguma coisa, né? Sim. Essa aí é alta, é 100%. Agora, uma coisa que eu queria lembrar para vocês estão anotando aí que esse verbete está muito bem feito. Eu recolhi aqui, só para vocês terem ideia, que na questão do polietismo é muito comum o processo de multiplicar alguma coisa. Então ele fala, eu vou falar o que tem no verbete. Múltiplas funções, comportamento multifacético, comportamento multímodo, multidotação, multifuncionalidade, atenção multifocal, talentos multímodos, predisposição assistencial que vai dar na multidotação polifuncional, ajuste das multitarefas, multiações coletivas. Tudo está aí no verbete, é só procurar que vocês vão achar. Eu não vi tudo, eu vi só a metade, achei isso tudo aí. Entende? Eu sempre dou uma geral conforme o verbete para mostrar o que é que tem, que a gente pode extrair para a turma que guarda, que quer saber. Então, se a pessoa coloca isso e procura no Find, ela vai achar mais coisa. Eu estou achando aqui tudo no grosso, na cara, achei uma dúzia. Pensando um pouco naquela sugestão do Abélio há pouco aí, não sei se o Roberto acha que vale a pena. Porque tem assim, o item A é formiga operária, o item B podia ser o conscienciólogo voluntário. Porque voluntariado não seria uma coisa muito genérica, que é que você colocou 15 atividades, né? Talvez pudesse ser o conscienciólogo voluntário, não sei se vale a pena. Também tá, boa ideia. Aí você que tem que pensar agora. Tá, boa ideia. Roberto, existe um conceito chamado consciência desprogramada. Eu gostaria de entender um pouco mais esse conceito, talvez pergunta para o Valdo, mas a ver a relação desse conceito com o polietismo. Consciência desprogramada. Eu não contei o verbete para o Egui, não contei. Tem que pegar o microfone aí. Não coloquei nem na... Aí tem que ver o verbete lá. Consciência desprogramada. Consciência desprogramada. Entraria no antagonismologia aí, porque o polietismo é justamente o contrário. Roberto, na feminologia, na penúltima e última linha, você podia detalhar sobre essa ativista Wangari Maathai aí? Wangari Maathai, ela é uma nobelista, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, acho que em 2004. Está até uma das exposições da Holoteca, tem ênfase nela. Agora, ela é a primeira, vamos dizer, ela foi a primeira africana a ter o doutorado, ela fez doutorado do país dela, o Quênia, ela é uma queniana. Ela tem atividade, é uma das mais ativistas em termos de recuperação florestal, recuperação ambiental, então é uma ecologista ativa. Ela teve influência forte no país dela na questão da democracia mesmo, implementação da democracia. Então ela é uma figura, vamos dizer, das mais renomadas em termos dessas várias funções que a gente deve ser parente da Rose Gardner. Ela ganhou vários prêmios, em vários setores, na área de ecologia, na área de política, toda essa parte ambientalista.
gênero, defesa das mulheres. É polivalente em várias áreas. Né? Em vários setores. Obrigado. Roberto, aqui no B. Pode. Por que na extrageologia consta o termo workaholic? Chamar atenção para a pessoa não enveredar por esse lado, né? Então, porque é o risco, porque a pessoa ela vai descobrindo habilidades novas, vai desenvolvendo habilidades novas. Então, isso é um feedback importante para ela, vai se sentindo bem com isso. Daqui a pouco ela só pensa em trabalhar, assim, fazer tudo o máximo possível, cada vez mais e mais, ela pode cair no workaholic. Então ela tem que diversificar suas atividades no sentido de ter também lazer, ter descontração, higiene mental. Então ela tem que ter cuidado com isso. Por isso que também não está só profissão. Profissão, trabalho, os cargos, as responsabilidades, cada um é uma face do polietismo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Não, me chamou a atenção porque ele está incluído no meio a porção de coisa homeostática. O único nosográfico é ele, no caso. Isso é para chamar a atenção mesmo. Chamar a atenção da profilaxia, para a profilaxia. Tá ok. Roberto, a Rosa, eu queria que você fizesse uma analogia entre o polietismo e a superdotação. Você, quando pesquisou, identificou que tem tudo a ver com a superdotação? Parcialmente, que o superdotado geralmente é muito bom em determinada área, em determinado setor. Então, às vezes, é aquela inteligência matemática, às vezes inteligência musical, artística. Então, o polietismo, ele é multifuncional. Então, o superdotado, dentro da filosofia, né, Arlindo? Então, você tem a questão da verticalidade, tem a horizontalidade. O polietismo, ele é mais horizontal, ou seja, pega diferentes setores, diferentes áreas e vai procurando aprofundar cada uma delas. A superdotação, em geral, ele é mais vertical, é mais aprofundado em determinado setor. Aí a pessoa, de tanto ter feito aquilo, às vezes em outras vidas, ela já tem aquele que chama o paraetossoma. Então aquilo já está muito gravado, na tendência da paragenética dela é muito forte. Por isso que a pessoa já, criança, desde cedo, já começa a apresentar aquelas habilidades. A pessoa, o gênio, olha o superdotado. Mas é o paraetossoma, que tem toda uma história lá da holobiografia da pessoa. Então, o polietismo está mais próximo da evolução chegar ao serenão do que ainda o superdotado, que ainda está preso a certas áreas de habilidades. Não há dúvida. Hipoteticamente, o serenão é superdotado em várias áreas, então todos... Eu falo a questão da proximidade, se chegando lá. O serenão é o superdotadão. Pois é. Então, se você for considerar os degraus e subir a analogia entre a superdotação de determinadas áreas e o polietismo está à frente, mais próximo a chegar nessa escalada, né? Por aí, sim. Que é relativo, né? Isso a gente, numa vida, pode ser superdotado, na outra polietista. Então, tem que ver. A tendência realmente é o polietismo, abarcar várias áreas. Ser bem dotado, pelo menos em várias áreas. Obrigada. Ela arranjou aqui: filial, terra natal, matriz para procedência. O que vocês acham? Tá boa? Filial, laptop pessoal, matriz, memória, ou holomemória, automemória. Filial, doador de sangue, matriz, ectoplasta. Filial, telefone, matriz para microchip. Filial, campainha de alarme, matriz sinalética energética para psico. Eu acho que alguns deles podem arranjar aqui. Então, bem marotos esse aqui. Só essa questão da superdotação que ela falou, existe a superdotação de uma especialidade e de várias que
Existe a superdotação são as habilidades polimática. especiais. Por exemplo, o Serenão é é polimático, é em tudo, ele é especialista em tudo, sei lá. Agora, ele aqui fala em multidotação. E no teu caso, você deu exemplo é do negócio dos multi que eu estava falando. Ao todo são 14 multi que você escreveu. Quando você deu o exemplo aqui dessas personagens, essas duas aí, o masculino e o feminino, elas são superdotações e, vamos dizer, tendendo a polimática em várias coisas, né? Ali também. Vários setores. Não só polimatia, conhecimento, mas também a área social. Veja que tem um foco social forte aí. Tanto o Angari quanto o Bertone tiveram uma boa participação, uma efetividade social grande. Sugestão aí para filial e matriz. Filial para genética, matriz, Marta Pensene. Para genética, Marta Pensene. Eu acho que talvez o ideal aí seria para genética e para genética. Eu acho mais adequado. Genética e para genética. Põe lá para nós, Rosa, por favor. Estou fazendo um pouco pensar hoje. Afinal de contas, é uma sexta-feira, né? Está no fim de semana. É um bom dia para se pensar. Happy hour intelectual. Agora, vocês sabem que aqui faltou a força, né? E eu trouxe a minha lanterna da Argentina, que é de LED. Ela ilumina mais. E outra coisa, quando você vai desligar, tem que desligar 2 vezes, porque ela desliga primeiro, aí ela ligou. Agora você desliga, ela continua. Agora, ela clareia mais que as lâmpadas normais. Já tem muita gente aí que já está usando essas. Agora, ela dá trabalho, ela é de self-service. Você tem que carregar por você mesmo. É o jeito. Agora fica parecendo a polícia, né? Que tá... Eu acho que toda vez que você falar, eu vou ligar a lanterna, viu, chefe? Para mostrar que eu decidi estar em on, para ver o que vai dar. Porque ele mexe com a mão ali, sei lá o que acontece, muita energia. Cláudio, só uma dúvida dessa questão de sua aí. Tem muita coisa que compara, né? Direito para direito, cientista para... Por que tem uns que você não aceita? Porque às vezes ele envolve outros campos ou cria assim uma nesga de alteração da realidade. Quanto mais nítido, lógico e racional ele seja, melhor. Para não haver desculpa em matéria de argumento. Por exemplo, história e para-história. Porque a história ela é filial da para-história, tudo bem, mas essa aí você não aceita, sei lá. Só para saber o método seu aí. Pois é, não. O problema é ver a maior abrangência com maior nitidez. Isso é que é a coisa mais séria que tem. É você ver o que é límpido, puro, nítido, com uma cosmovisão mais ampla. Isso é a coisa mais difícil que tem. Em matéria de cotejo, confronto, é das coisas mais difíceis que tem. E pode pegar um monte de compara e você escolher só pela... Pois é o caminho. Agora, ó, eu estou procurando hoje, e ela vai ver na internet também, se você for procurar também, dá uma olhada dela para mim. Você sabe que uma pessoa acha uma coisa na internet, a outra procura, às vezes não acha. Porque depende das buscas. Mas eu estou atrás para ver se existe, quais são os dicionários de argumentos. Que eu vou escrever um dicionário de argumentos da conscienciologia. Entende? Eu acho que até o fim do ano eu já vou ter esse dicionário mais ou menos encaminhado. Eu estou começando a trabalhar com isso. Vai ser um dicionário maior, grande. Só sobre argumentos da conscienciologia, baseado nos bordões, no coloquialismo e nesse debate que eu tenho aqui esses anos todos. Nós já temos muito material sobre o assunto. Dá uma pasta polionda daquelas grossas, já está cheio de material, de folha, cheio. Então, o que eu quero saber é que dicionário que tem de argumentos. Há muita coisa sobre debate, mas dicionário de argumentos nós não temos nenhum. Os 5.000 dicionários não tem nada sobre isso. Só tem um professor? Aqui em cima no ar. Nesse dicionário de argumento, o senhor vai botar os bordões? Tudo. Ele vai fazer parte? Vai fazer parte.
Os Agora bordões, tem um verbete que eu já escrevi sobre bordões. Mas o dicionário é porque é muito material que eu tenho. Eu tenho um livro chamado Verpons. Você está entendendo que eu nunca publiquei. Ele vai ser absorvido, o livro, por esse dicionário também. De argumentos. Eu tenho muito material assim. Agora, eu tenho que ter paciência, mas agora eu estou me organizando, assentando para, organizar o processo disciplinar. Para eu, até o fim do ano, eu já ter uma ideia desse dicionário. Ele vai ficar grandão. Agora, o que vai ser? Ele vai ter uma entrada, um verbete de início. E embaixo, ele vai ter as frases, entre aspas, em itálico, e entre parênteses, eu estou explicitando o que é aquilo, mais ainda, para ficar bem claro, para ninguém ter reclamação do que a gente pensa. Então, são 3 coisas simultaneamente em cada ideia, entende? Eu quero ver o dicionário, se já fizer dicionário de argumento, se tem alguma coisa nesse sentido. Agora, tudo diz respeito à conscienciologia, porque são os nossos debates, minhas discussões dos cursos, no exterior, aqui, as gírias, os jargões, internetês, os trocadilhos que eu faço, tudo isso eu vou pôr lá dentro. Que é para explicitar o problema da argumentação que nós usamos na comunicação. Então, por exemplo, eu queria fazer de bordões, mas não adianta, é muito pequeno. Tem muito mais ideia do que isso. Ficou pequeno. Agora, eu vou pôr lá dentro, tudo que interessar. Agora, vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que tirar todas as redundâncias, para ficar uma coisa só. Falar de um assunto uma vez só, e não 2 ou 3. Agora, quando tem um tema, às vezes pode ter 10, 20, entende? Referência àquilo. Aí vai ficar até melhor para enriquecer o dicionário, entende? Aqui, eu estava vendo aqui argumento, ele tem vários sentidos. Tem, mas eu quero ver dicionário. Vê se você acha algum dicionário de argumento. Eu vou ver depois aqui. Agora, uma das coisas é disputa de palavras, que é o foco seu. Lógico, é o jogo. É o debate. Né? Olha, meus parabéns. Você trabalhou muito bem com a sua eminente assistente. Saiu muito bem aí. Agora, eu quero saber o seguinte. Cadê o livro? Quando é que vai sair? Eu quero saber do livro. Tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 61 assinaturas no livro. De presença, 27 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 4 recados. Júlio, Jornada de Educação Conscienciológica, Cristina Aracaki, Simpósio, Democracia Direta, Rosa, Programa Verbetografia, Neida, Aula Aberta, próximo sábado. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Estamos convidando a todos os tertulianos e teletertulianos, para aqueles que já foram amigos e estão com a assinatura vencida, a fazer a sua renovação. E aqueles que ainda não são amigos, quiser fazer sua adesão como mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, você participa do programa Amigo da Enciclopédia, pode acessar através do site www.enciclopediadaconscienciologia.org para fazer o cadastro de adesão, ou pode fazer o pagamento direto ligando para o CAEC 45 35 25 26 52. Com cartão Visa e Amex pode fazer por telefone até 12 vezes, e o cartão Mastercard também pode fazer por telefone agora, é a novidade, em até 6 vezes. Então está bem fácil fazer a adesão. Basta ligar no CAEC, que é atendido na hora e já faz a adesão. Então você vai usufruir do Holoserver, já é conhecido. Agora, mais recentemente, que é a novidade, você pode fazer download, baixar o arquivo do último CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia, de 1821 verbetes. Baixa esse arquivo para o seu notebook, para o seu computador. E também, durante o mês de abril, aquele que renovar ou fizer adesão, ganha um DVD, um documentário histórico da viagem do Sr. Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. Então tem uma série de benefícios, além de você ser um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, mais uma vez, fazer um lembrete e um convite aí para a 5ª jornada de educação conscienciológica. Ela vai ser realizada aqui em Foz do Iguaçu, de 7 a 9 de outubro,
E as chamadas de trabalho estão abertas. Então, até dia 30 de abril, quem tiver alguma ideia, algum trabalho sobre parapedagogia, nós convidamos aí a submeter o seu trabalho até dia 30 de abril para essa jornada. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite aos tertulianos e teletertulianos para participarem do primeiro simpósio internacional de democracia direta, evento que acontece aqui em Foz do Iguaçu nos dias 3 a 5 de junho. Esse é um evento inédito que tem como objetivo principal reunir pesquisadores, pessoas interessadas na politicologia de uma base mais cosmoética. Então nós vamos fazer um profundo somatório de ideias e debate acerca de como podemos conviver melhor sob o ponto de vista político e parapolítico. Inscrições e informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45-3525-2652. Lembrando que até o dia 30 de abril, até o dia 30 desse mês, há descontos para as inscrições que forem feitas. Obrigada. Boa tarde. É o convite, de novo aqui, para o programa Verbetografia. Esse é um programa que a gente vai fazer no sistema intensivo. Então, como é que ele é constituído? São 3 aulas virtuais. Essas aulas já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Se vocês olharem ali, acompanhando o telão, do lado esquerdo da tela, você encontra ali uma página do Verbetógrafo. Você entrando, você vai encontrar 3 aulas já disponíveis. Essas aulas são gratuitas, independente de vocês fazerem o programa Verbetografia, vocês já podem assistir essas aulas. Bom, aí diante dessas 3 aulas, as aulas são necessárias para quem vai fazer o programa Verbetografia de modo integral e intensivo. A parte presencial será realizada em 2 fins de semana, 7 e 8, depois 21 e 22 de maio agora. Então, assim, quem vier de fora, por exemplo, que conseguir passar 16 dias aqui em Foz do Iguaçu, ele vai ter o final de semana com aula intensiva, de 8 da manhã até 8 da noite. Passa 15 dias, ou 14 dias, na verdade, lá no Holociclo, desenvolvendo o seu trabalho. Depois, no último fim de semana, sábado e domingo, ele dá um fechamento ali no seu verbete. Então, em 16 dias, é possível de você fazer o seu verbete. Tá bom? As inscrições são feitas lá na recepção do CAEC. Existem várias formas de desconto. Por exemplo, quem é amigo da enciclopédia tem desconto. Quem já faz uma dinâmica parapsíquica para aqueles que moram aqui em Foz do Iguaçu já tem desconto também. Então, o preço é bem flexível e a gente conta com vocês. São só 20 vagas e aí a gente convida todos vocês a fazerem esse programa Verbetografia para se incluírem, se auto-incluírem aí na enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los, em nome da Repreendência, a participar das aulas abertas, em especial da aula de amanhã, que ocorre às 15 horas no pavilhão parapedagógico do CAEC. A professoranda Jussara Ramos vai estar apresentando o tema Cosmoética. Essa é uma aula de proficiência, a professora já está habilitada a dar aulas, então seria importante a colaboração de todos na assistência dessa aula. As aulas abertas, gente, são atividades gratuitas e são realizadas pelos professorandos interessados em qualificar a sua parapedagogia. Então, por favor, estão todos convidados. O verbete eleito para amanhã é Invexo Pensene, especialidade Mater Pensenologia, autor Alexandre Saslarski. Obrigada e boa tarde a todos.